Fala pessoal aqui novamente, comentar aqui um pouquinho sobre o Crystal Palace do Roy Hodgson, né? Meteu 5-1 no West Bromwich nesse domingo e isso me deu um gancho para falar sobre um time que eu já queria falar há um bom tempo, né? Desde a temporada passada, né? Inclusive, era até no período que eu estava viajando. Eu ia postar um vídeo sobre isso, exatamente essa era, digamos assim, Roy Hodgson no Crystal Palace, e acabei não postando porque ia esperar um momento um pouco mais oportuno. Acabou que veio a quarentena, esqueci e tal, né? Vários outros assuntos para falar também. Mas, depois da grande atuação no domingo, me deu um ótimo gancho para falar sobre esse time, não necessariamente sobre esse período inicial, esse início de campanha muito bom na temporada 2021, né? Mas assim, na era Roy Hodgson como um todo, o que a gente pode vislumbrar para as próximas temporadas, né? Quero comentar aqui um pouquinho sobre isso, tá? Bom, pessoal, antes de fato começar a entrar no assunto, já se inscreve no canal, por favor, dá o like para fazer com que o vídeo fique mais bem recomendado no YouTube, clica no sininho para receber as notificações sempre que eu postar vídeo aqui no canal e compartilhe com alguém do seu, né, que gosta de futebol internacional ou especificamente de Premier League, ou que seja torcedor do Palace. Enfim, eu vejo que muitos dos meus vídeos, as pessoas chegam a eles por meio de WhatsApp, né, 20% deles. Então, se você tem aí um grupo de amigos que fala de futebol, o grupo da faculdade, da escola, ou grupo de amigas, sei lá, vai que você é menina e acompanha o canal, enfim, compartilha, tá, pessoal? Vai me ajudar bastante a fazer o canal chegar a mais pessoas, tá? Em relação aos links na descrição, sigam todos os links da descrição, links de qualidade. O primeiro link da descrição é a rede principal do canal, é o Twitter do canal, eu tweeto lá o dia inteiro sobre Premier League. Segundo lugar aí é o Instagram aqui do canal Mundo PL. Tô tentando manter um ritmo um pouco maior de postagens, um pouco complicado esse período do ano pra mim, né? Até por conta da pandemia, a faculdade teve que ser estendida, então é um pouco mais complicado, mas enfim, aos poucos eu vou me ajeitando. Siga também os links da página Premier League mais os outros para conteúdo diário sobre Premier League, né? Opiniões, estatísticas, memes no Twitter, no Facebook e no Instagram. E siga também o canal Resenha Futebol, principalmente se você gosta de camisas de futebol, né? O trabalho deles de edição também é muito legal, um canal de um estilo único aqui no YouTube brasileiro, vale a pena conferir, tá? Então, dados esses avisos, vamos começar com o vídeo. Bom, pessoal, é engraçado falar do Roy Hodgson no Crystal Palace porque ele veio muito mais como... dava a impressão, né, de que ele seria um tampão do que de fato um técnico para se apostar no trabalho a longo prazo. Até porque ele é um desses medalhões, né, digamos assim. Eu não vou me estender aqui para falar sobre a carreira dele como técnico, porque eu vou ser bem sincero com vocês que eu não cheguei a acompanhar tão de perto. O trabalho que eu mais acompanhei de perto foi o período da seleção inglesa mesmo, né? Os outros foram mais, assim, jogos pontuais. Eu era muito pequeno, por exemplo, trabalho da época do Fulham, né? Que ele chegou na final da Europa League contra o Atlético de Madrid. Eu nem tenho como comentar sobre isso, eu nem lembro direito disso, assim, nem acompanhava, nem tinha tanta maturidade para entender futebol de uma forma como eu entendo, né? Venho entendendo nos últimos anos, já não que eu entenda muito, mas assim, amadurecer, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer. Enfim, então eu não vou me estender sobre a história dele. É um técnico muito antigo, trabalha há muito tempo com futebol. Se eu não me engano, ele tem 40 anos de carreira só como treinador. Então é um cara, aliás, 44 anos, algo assim. É um cara muito antigo no futebol, não quero me estender isso. Mas em relação ao Palace, ele veio justamente como um técnico para apagar um incêndio, digamos assim, de um Palace que tentou mudar o projeto, mudar de patamar na Premier League, se consolidar como um time de primeira metade de tabela que briga por competições europeias, com o Frank de Boer, né? Até na época chegaram contratações, né, como o Max Meyer, que eram dos principais jovens alemães do período, né, de bons prospectos. Aí tinha ganhado inclusive a Olimpíada, aliás, tinha chegado na final das Olimpíadas contra o Brasil, né, em 2016. Tinha vindo também naquela época o Milivojevic, que era um jogador sérvio, né, uma das referências da seleção sérvia naquela época. Então tinha vindo assim, jogadores interessantezinhos assim, e o time planejava mudar de patamar, né? É um time que é de Londres, tem uma torcida muito apaixonada, tem um estádio próprio, enfim. E isso não aconteceu, né? O início do Frank de Boer foi terrível, né? Se não me engano, foi o pior início de um estreante na Premier League. E o Roy Hodgson vem nessa de apagar o incêndio, né? E, assim, entre bons e maus momentos, nessas últimas temporadas com o Roy Hodgson, dá pra dizer que o Palace de fato conseguiu ser um time competitivo dentro do que a gente poderia esperar. Não tem exatamente um elenco muito estrelado, tem boas peças, acho até que um técnico que tem a ideia de jogo mais alinhada com o que o futebol atual exige, digamos assim, um termo que o pessoal gosta de usar, né? Acho que até esse time poderia render mais, mas é um trabalho que dá mais tempo, né? Demanda um pouco mais de esforço. Mas, levando em consideração o que se espera do Roy Hodgson, e assim, dentro de um espectro do que dá para esperar desse elenco do Palace, o trabalho do Roy Hodgson foi um dos mais interessantes dos últimos anos, por que não? Né? E o Palace, uma coisa curiosa é que assim, era um time que era irregular dentro do campeonato, com algumas boas sequências e outras muito ruins. Então fazer uma sequência de 5, 6 jogos com resultados positivos
aí vinha 5, 6 jogos perdendo, aí parecia que ia entrar na zona de rebaixamento, ganhava, chegava em nono, e esse foi mais ou menos o Palace do Roy Hodgson. Foi um time irregular em termos de, digamos assim, ganho de pontos, mas que chegou a ter boas sequências dentro dos campeonatos e fazendo bons jogos contra grandes adversários, né? Contra o Manchester City, contra o Liverpool, United, enfim. Tem jogo, nesse período com o Roy Hodgson, o Palace teve vários ótimos jogos contra as grandes equipes, né? Enfim, eu acho que isso que é interessante. Outra coisa interessante é falar do trabalho do Roy Hodgson, que, novamente, por mais que fosse um time muito pragmático, de fato, aquele time das duas linhas de marcação muito próximas, que vai ser um time que vai sair em velocidade no contra-ataque. E até em alguns momentos sendo um time torto, digamos assim, né? Tudo muito concentrado pelo lado esquerdo, né? Assim, uma coisa interessante foi ver o crescimento do Zaha. O Zaha, nessas últimas temporadas com o Roy Hodgson, ele se transformou um dos principais jogadores da Premier League. São dos principais jogadores, um dos principais meia-atacantes da Premier League. Eu falo assim, tranquilamente, que eu acho que o Zaha é um dos jogadores com maior capacidade de quebrar linhas, desequilibrar jogos a partir do drible e da Premier League inteira. Inclusive, assim, ele é um jogador que toma boas decisões, ele é inteligente nas jogadas, não é só um cara driblador, não. Ele é muito bom jogador. E por aquele lado esquerdo também teve o crescimento do Van Aanholt, por exemplo, que foi um dos melhores laterais esquerdos da Premier League quando se trata de atacar, né? Seja por fora, seja por dentro, jogador que vem sendo assim cada vez mais protagonista, principalmente na última temporada, sendo um cara para iniciar a jogada, para definir, né? O McCarthy foi um jogador que voltou a ficar um pouco mais em evidência, sendo esse meio campista que vai combater, mas vai se aproximar por aquele lado esquerdo também, puxar a marcação, atacando a linha de fundo em alguns momentos, por que não? Ele faz isso também, né? O Jordan Ayew viu uma temporada passada muito boa, né? Foi eleito o melhor jogador, até acho que ele é um jogador um pouco irregular, mas assim, foi decisivo em vários momentos pro Palace também. O Townsend chegou até alguns bons momentos no Palace, né? E assim, então, por mais que não seja um time tão empolgante de se ver, tem algumas peças interessantes na frente, um lado esquerdo muito forte e consegue a partir das aproximações ser muito competitivo. Por mais que irregular e assim, que tivesse sequências de bons resultados e bons desempenhos, mais assim, em bloquinhos, digamos assim. E agora nessa temporada, né, aí na parte de vislumbrar para o futuro, né? Ao que tudo indica, o Palace quer voltar com essa ideia de se consolidar como um time de primeira metade de tabela, com um técnico mais jovem, né, com as ideias alinhadas com o que o futebol moderno produz, né? Então, ao que tudo indica, o Roy Hodgson não deve continuar para a próxima temporada 21-22, né? Tiveram algumas contratações interessantes. Berichese, né, jogou muito bem no Queen's Park Rangers na temporada passada, né, nem chegou a acompanhar tantos jogos dele, mas o que eu vi foi bastante impressionante. No Palace, até com o Roy Hodgson, né, ele é escalado mais como um meia pela esquerda, né, no Queen's Park Rangers. Até lembro que ele era um cara que circulava muito, né, circulava aquela faixa de meio campo inteira. Era um cara mais assim, protagonista mesmo. No Palace ele era um cara um pouco mais fixo pela esquerda, mas para fazer diagonal, né, conduzir em velocidade por dentro. Outro jogador que foi contratado que ainda nem estreou por conta de lesão, Nathan Ferguson, um dos prospectos assim, de defensores ingleses mais interessantes da Premier League, né? Pode jogar como lateral pela direita, lateral pela esquerda, pode jogar como zagueiro, enfim, um cara que pode quebrar o galho de várias funções e é um jogador de muito bom nível. Inclusive evoluiu a participação técnica dele na última temporada com West Bromwich, na primeira metade, porque na segunda ele se machucou. O jovem Tyron Mitchell, né? Fez uma temporada passada, um pós-pandemia, um pouco irregular, mas vinha fazendo um bom início de temporada por conta da lesão do Van Aanholt. É um cara que pode jogar também na lateral direita, né? Se a gente pensa em defensores, o Cahill pode ser um dos caras que, por mais que seja um pouco mais velho, eu acho que para um time do patamar do Palace ainda tem uma boa linha para queimar, né? O Koya teve jogando bem como zagueiro, né? Suprindo a ausência do Sakho, que não consegue ser um cara confiável por conta das lesões, né? Mas o Koyate, por exemplo, é um jogador que foi muito bem no West Ham e no Palace como zagueiro, quebrou um galho muito interessante na temporada passada e vem jogando bem nesse início de temporada. Tem o Guaita, que é um ótimo goleiro, né? O Max Meyer pode voltar a render, eu até acho que ele foi, por conta do estilo de jogo, subaproveitado em alguns momentos com o Palace nesses últimos anos com o Roy Hodgson. Enfim, né? Por mais que não tenha sido dos times mais empolgantes, até porque não dá para esperar muito isso dele, foi um time que conseguiu ser competitivo do seu modo, travando bons duelos contra equipes mais difíceis, né? Talvez a gente esteja vendo a última temporada dele treinando no Crystal Palace para um time que almeja voos maiores e tem peças para isso, né? Por mais que com a chegada de um novo técnico na temporada passada, que eu não sei se vai acontecer, estou supondo baseado no que a gente pôde ver nas movimentações de mercado dessa temporada e o que se fala aí na Inglaterra, né? Talvez não dê para se aproveitar tanto
Em questão de... Tem o Batshuayi também falando lá nessa temporada, acabei esquecendo, né? Mas assim, voltando, talvez em estilo de jogo não dê para se aproveitar tanta coisa assim, porque de fato é um estilo de jogo mais rústico. Mas você tem ali jogadores que, no mínimo, mostram que sabem executar bem a tarefa que eles são determinados. E outra coisa, um time que sabe imprimir volume quando precisa para fazer resultados. Isso é outra coisa que esse time do Palace mostrou nessas últimas temporadas com a Rodson. Enfim, né, acho que tem que se valorizar. O trabalho é relativamente interessante, por mais que a gente possa criticar o estilo de jogo, mas é um time extremamente competitivo. Quando tem que ser competitivo e sólido, imprimir volume, consegue. No jogo contra o West Bromwich, obviamente era uma equipe um pouco mais fragilizada, mas conseguiu imprimir um volume bastante interessante na primeira metade do segundo tempo, com a mais também, mas enfim, são algumas circunstâncias, mas isso não tira o mérito da equipe. Eu acho que isso é que é mais interessante a se ressaltar. Não é um dos estilos de jogo mais legais de se ver, mas eu acho que tem que se valorizar sim, né? Porque não se esperava tanto. Eu acho que ele entregou até um pouco mais em alguns momentos do que se esperava, né? Tendo assim algumas sequências bem interessantes de se ver jogar na Premier League, tá? Bom, essa aqui é a minha opinião. Sinta-se livre para concordar ou discordar nos comentários, tá? É isso, espero que tenham gostado.